E hoje o capítulo 32, Jesus no lar, e é literalmente assim, porque quer os textos que nós encontramos neste livro nos trazem ensinamentos de Jesus no lar de Simão Pedro, portanto Jesus naquele lar, mas também é um convite a que nós possamos trazer ou levar Jesus para o nosso lar, porque os seus ensinamentos nos fazem muita falta. Então, é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e nós encontramos, ao jeito sábio e amoroso de Jesus, mais parábolas que desconhecíamos, porque nós sabemos que o Evangelho tem por certo aquilo que é mais importante para nós sabermos, mas só fica no Evangelho dos apóstolos que deixaram as suas impressões sobre o que viveram com Jesus, pouco. Os dias de Jesus eram passados com os seus apóstolos e muitos momentos não foram escritos. Então, Neio Lúcio trouxe para nós mais desses momentos encantadores e profundos que Jesus viveu com os seus apóstolos no lar de Simão Pedro. O capítulo de hoje tem por título A Fé Vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o Mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam à viva força a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se na luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto, na forma de um homem vulgar. E, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimónios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento
que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Àquele tempo, já lá vão 2017 anos, havia uma nova luz trazida por Jesus, uma nova forma de entender os ensinamentos existentes à época. Uma nova orientação para a redenção era apontada. E isso era difícil de entender, aceitar e colocar em prática. Jesus não veio destruir a lei, é Ele próprio quem o diz. Eu não vim destruir a lei, vim ajudar a cumpri-la, vim clarificá-la. Então, Jesus trouxe uma nova forma de entender, uma nova forma de pensar, uma nova forma de pôr em prática. No fundo, Ele trouxe princípios redentores. E nós sabemos como é difícil quando algo de novo entra na nossa vida. As dificuldades de expansão destas novas ideias, apesar de serem a boa nova, apesar de serem princípios corretos, de serem ideias redentoras, aconteceu na altura e nós vejamos, ainda hoje acontece connosco. Ainda hoje acontece. E nós sabemos, os que estamos aqui, e ainda baralhamos as coisas da nossa fé. Conhecimentos novos e diferentes orientam para novas e diferentes atitudes e, ainda que mais acertados, eles vêm contrariar tradições que nós temos, rotinas e hábitos que nós temos instalados em nós e causam também estas novas orientações incómodo aos poderes que estão instituídos, não é assim? E nós pensemos, quem era Jesus? Nós somos ainda muito pequeninos para falar de Jesus, mas nós sabemos que Jesus era a bondade, era a paz, era o amor, era a serenidade em pessoa. Mas mesmo assim, André, que era um seu discípulo, que convivia com ele, que lhe ouvia os ensinamentos, ele referia-se aos fariseus como
com violenta amargura. São palavras de Neio Lúcio que traduzem aquela situação, incitando os companheiros à resistência organizada, vivendo e convivendo com o mestre do amor. Talvez à luta, apesar desse amor pregado e exemplificado por Jesus. Então, muitos de nós, no momento atual que vivemos, quer na nossa vida, quer na vida da terra, na vida de tantos grupos religiosos, nós somos como André, rejeitando ou não compreendendo quem pensa de forma diferente da nossa, orgulhosos da nossa fé em detrimento da fé que outros professam, esquecidos, nós, aqueles que estamos aqui e vamos ouvindo os ensinamentos dos Espíritos, que somos seres milenares e desconhecemos em verdade quantas religiões já professamos e o caminho de fé que nós temos vindo a abraçar ao longo do nosso percurso. E pensemos, se ainda hoje nós não conseguimos conviver bem com o assunto da religiosidade e da espiritualidade, a nossa e a dos que nos acompanham no caminho, nós podemos perceber muito bem que muito nos falta para o amadurecimento espiritual e para o nosso aperfeiçoamento. É algo que tem a ver conosco, porque cada um faz um percurso, ainda que integrado, o seu percurso, ainda que integrado num grupo. Então, nós compreendemos que, como aqueles tão bem descritos por Jesus, todos se entendiam como filhos de Deus, mas todos queriam que fosse aquele que eles entendiam o que era o maior e o melhor. Nós podemos pensar, se nós todos somos filhos de Deus, se nós todos somos irmãos, como é que podemos viver bem uns com os outros sem o amor a vibrar em nós e entre nós? É algo que nós temos que nos interrogar a nós próprios, porque só nós podemos agir no nosso ser, ajudados pelos outros, por certo, mas tem que ser um ato da nossa vontade. E nós sabemos que diferentes credos religiosos têm ou fazem diferentes análises sobre a criação e sobre o Criador. Nós sabemos isso, mas todos querem ter a razão, envolvendo-se em discussões, zangas, ódios e morte. Milénios após esta conversa aqui descrita. Por isso, quando lia, na época da fé selvagem, doía-me o coração, não é? Porque ainda vivemos no meio de uma floresta, mas que bom haver clareiras que já nos orientam para seguirmos outros caminhos. Somos nós ainda assim. Nós queremos em Deus, mas ainda não compreendemos que é Deus, pensando que o nosso Deus é melhor ou que o que nós achamos é mais acertado. E todos estamos a viver juntos. Todos pisamos o mesmo solo, o da terra. Todos bebemos a água que brota das fontes. Todos respiramos do mesmo ar que a todos envolve. Todos recebemos a luz que vem do sol e o calor que vem de um único sol. Sol que nos ilumina e aquece a todos, sem distinção. E não compreendemos ainda que o Pai é um, o de todos nós que somos irmãos. Temos que compreender isto. Todos pedimos ao nosso Deus ajuda para vencer a nossa guerra e lutamos contra os nossos irmãos, prejudicando assim a tudo e a todos, tal como estes, e a tudo que nos envolve, sem perceber que o Pai dá tudo de si a todos nós. Então, as lutas entre as confissões religiosas e os seus profitentes demonstram o atraso e o desconhecimento que nos limita e acorrenta, porque a ignorância acorrenta-nos sim. Se de uma forma geral as diversas doutrinas religiosas apontam o caminho do bem, do amor, da caridade,
Como é que depois nós, os seus profitentes, fazemos o contrário e entendemos que estamos certos? Estamos errados, meus irmãos. Tudo o que somos e tudo o que temos deve ser colocado ao serviço, ao bom serviço de nós mesmos, de todos os que caminham conosco e de tudo o que nos cerca. Porque é esse o exemplo que Deus nos dá. Tudo o que é dele está ao serviço de todos os seus filhos. E é isso que ele quer que nós possamos e consigamos aprender ao longo da nossa caminhada evolutiva. Aprender a partilhar. Então, percebamos que qualquer que seja o local onde nós estejamos, o degrau em que nos encontremos, os conhecimentos que nós detenhamos, as possibilidades que nós possuímos, todos nós somos preciosos, porque todos nós somos filhos de Deus. E Ele nos cria porque nós somos precisos na sua criação. Deus não faz nada de errado, nada de inútil. Todos nós temos algo de nós que podemos dar no momento em que estivermos. Ali, aquele homem que não foi nenhum doutor da lei, foi um homem vulgar, se repararam, chegou e disse: o que é que precisam? Usem tudo o que têm, tudo o que sabem, numa outra direção. Estão a usar de forma errada, usem de forma correta. Não precisamos de deixar de ser quem somos, só precisamos de dar uma boa direção a todo o bem, a todos os talentos que já possuímos. Então, com toda a energia que somos, podemos e devemos honrar o Criador. Tudo o que já sabemos e podemos pode ser útil, se e quando o usarmos adequadamente. De alguma forma, tudo o que cada um vai aprendendo e pondo em prática vai ser a base para o que vem a seguir. E isso será conseguir ser mais evoluído, mais correto. Por certo, todo o patamar que nós temos é a base em que recebemos novos conhecimentos, se estivermos abertos a progredir e a evoluir. Então, ter fé em Deus, o Criador, e compreensão do amor, da fraternidade e da caridade. O papel da fé em Deus e no destino maior de todos os seus filhos, porque somos todos seus filhos. As criaturas humanas é fazer o bem a si mesmo e aos outros. O papel da fé, desta fé vitoriosa, ajudar os que vão no caminho, instruir pacientemente quem não sabe, consolar os que sofrem. Resumindo, amar e servir. Cada crente, onde estiver, ele pode fazer isto. Possui razões respeitáveis e possibilidades preciosas, diz Jesus. Então, ele pode, com aquilo que tem, onde estiver, cada um de nós pode, engrandecer a vida e o tempo. Engrandecer a vida e o tempo, amando e servindo. A fé, assim, será vitoriosa. Fé inabalável. Fé que nos traz o espiritismo, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nos deixou este legado Allan Kardec. Fé inabalável. E nós sabemos que a fé que nos direciona para o amor, não só na teoria, não só nas palavras, mas na prática do dia a dia, ela nos ajuda, de facto, a encarar a razão. Porque a única razão porque estamos vivos é aprender a amar e a servir. Como nos dizia Jesus, e diz ainda hoje: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Então é isso que nós estamos aqui a aprender. E é essa a fé
que nos é aconselhada, a fé vitoriosa, amar e servir, honrar ao nosso Pai, tentando em cada dia ser melhor. Bem sabemos que não é fácil, mas o que é fácil já está feito, não é assim? Nós temos à nossa frente aquilo que precisa ser mudado em nós e por nós, que é aquilo que Deus nos pede. Deus não pede que mudemos o mundo, mas pede, e nós precisamos de mudar o mundo que nós somos. E assim, um a um, nós conseguiremos transformar a terra para que não haja mais aquilo que nós sabemos que ainda nos fere e nos dói. Possamos reter em nós este ensinamento tão precioso de Jesus sobre este aspecto da nossa vida, a fé.